Hoje, o mundo comemora, o mundo pelo menos cristão, né, comemora a Páscoa. E eu não quero trazer hoje uma palavra sobre a Páscoa, mas eu queria dar uma sintonizada nos irmãos. Se eu perguntar para os irmãos o que significa Páscoa, ou se alguém perguntasse o que significa Páscoa, você conseguiria falar? Talvez você fale, Páscoa é Jesus. Não, Páscoa não é Jesus. Então talvez você falasse que Páscoa é Jesus, você estaria falando uma coisa errada. Porque Páscoa significa passar por cima. Você sabia disso? Páscoa significa passar por cima. Então, abre sua Bíblia comigo rapidamente lá em Êxodo, capítulo 12. E muito rápido, quero apenas trazer esse entendimento aos irmãos do que é a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículos 5 a 7. Êxodo 12, 5 a 7. Dentro desse contexto, o Senhor fala a Moisés, e ele vai descrevendo, e no capítulo 12, versículo 5, ele diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito, ou um cordeiro. Eu creio que eles fizeram tudo em cima desse cordeiro. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas das casas nas quais vocês comerão o animal, o cordeiro. E aí ele continua falando no versículo 12 e 13, a última praga que o Senhor estava julgando o povo do Egito, ou aquele imperador, o império do Egito que estava sendo usado para massacrar o povo de Deus. Versículo 12, ele fala: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Isso é Páscoa, meu amado, minha amada. Passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E aí depois o Senhor fala mais para frente: olha, use isso como memorial e celebrem essa festa. Lembrar o quê? Lembrar que não apenas foram libertos, mas que houve um espírito de morte passando, e que aqueles que tinham o sangue nos umbrais, nas laterais da porta, não eram atingidos. E aí Cristo veio, e como Cristo veio, Deus quis demonstrar que em Cristo agora a gente vai ter uma salvação. 1 Pedro capítulo 1, no versículo 18 a 20, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Veja, irmãos, celebrar a Páscoa, os judeus celebram a Páscoa hoje como uma maneira vazia. Celebrar a Páscoa sem Cristo é a mesma coisa que não celebrar nada. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. E aí a gente vai para Romanos capítulo 5, no versículo 9.
Romanos capítulo 5, no versículo 9, está dizendo assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Irmãos, paira sobre o mundo e sobre o homem uma condenação que veio por causa do pecado. Então o que Deus estava querendo mostrar para nós através do povo de Israel? Deus estava fazendo aquilo ali naquela época para demonstrar que viria um cordeiro e que pelo sangue daquele cordeiro ele nos livraria de uma ira que viria. No Egito era uma ira que matou os primogênitos. Hoje é uma ira que nos livra, uma salvação. Esse sangue de Cristo é uma salvação que nos livra da ira vindoura. Cristo é a nossa Páscoa. Abre comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Nós precisamos entender isso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Páscoa tem a ver com salvação. Então eu quero dizer a você, papai e mamãe, que você não beneficia seu filho dando chocolate para ele em formato de ovo, falando que aquilo é um ovo de Páscoa. Você está sendo ignorante, não a nível de inteligência. Porque quando você dá um chocolate com formato de ovo e falar, esse aqui é o ovo da Páscoa, você está causando um malefício ao seu filho, mostrando para ele que Páscoa tem a ver com chocolate, tem a ver com coelho. Páscoa não tem a ver com nada com chocolate, nem nada com coelho. Você pode ter coelhinho em casa? Claro. Você pode comer chocolate? Claro. Coma muito. Pode dar presente, pode dar muitos chocolates? Claro que pode. Mas Páscoa não tem nada a ver com isso. Então, se nós quisermos uma geração de entendidos, nós precisamos ser entendidos. Então, se você deu algum ovo de Páscoa para o seu filho, que na verdade não é ovo de Páscoa, e não falou o significado da Páscoa para ele, então hoje à noite você chega na sua casa, se você deu para um sobrinho, se você deu para um primo, se você deu para alguém, chega hoje então e fala: filho, olha, na verdade isso aqui não tem nada a ver com Páscoa, Páscoa tem a ver com isso, isso, aquilo outro. Ah, pastor, mas os filhos estão aprendendo na escolinha lá em cima. Não passe a responsabilidade de ensinar seu filho para o departamento infantil. É sua responsabilidade como papai e como mamãe. Então, eu fico vendo que muitas vezes nossos filhos querem o ovo da Páscoa. Não existe nada de errado em você dar o chocolate, mas cria o seu filho sabendo de fato a respeito da verdade. Amém? E que você possa também no seu trabalho, talvez na sua faculdade, na sua escola, onde você estiver, pergunte para eles o que é Páscoa. É um bom assunto para você falar de Cristo. O que é Páscoa para você? E você vai falar o que é verdadeiramente Páscoa. Salvação da ira de Deus que vem sobre todo pecador. Mas quem está debaixo do sangue de Cristo, pela fé, é salvo. Que coisa maravilhosa. Isso é Páscoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos, orasse comigo, para que Deus possa ministrar você e que você possa sair deste recinto nessa noite, entendendo um pouco mais, percebendo um pouco mais. Pai, eu clamo a Ti que Teu Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos conhecer a Tua vontade, possamos conhecer tudo aquilo que o Senhor já nos deu gratuitamente. O Senhor não nos deu uma religião, o Senhor nos deu o próprio Filho, e nós precisamos, Senhor, de olhos abertos e de entendimento aguçado, para estar compreendendo tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado.
através do teu Filho. E qual é a nossa postura e a nossa posição diante da tua palavra? Fala conosco, Pai. Sê conosco nesse tempo tão precioso que nós estamos aqui reunidos, para que na volta para as nossas casas, durante toda essa semana, essa palavra venha de fato estar prevalecendo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer uma palavra que vai continuar um pouco aquilo que nós estamos falando desde semana passada. O assunto de semana passada foi o poder do entendimento. E se você não ouviu essa palavra, porque não estava aqui, claro, e não foi no nosso site, você pode ir www.reviverfloripa.com.br e ali você vai ter o áudio daquela palavra. Seria muito importante que você ouvisse essa palavra para que você possa linkar junto com ela. Porque se eu posso dar um nome a essa palavra, eu perguntaria assim: você de fato está ouvindo? Seria esse o título da palavra. Você de fato está ouvindo? E eu quero correr aqui alguns versículos com você, que vai demonstrar a importância de ouvir, não com esses ouvidos, mas com outros ouvidos. Os ouvidos que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue limpar com o dedo. Ouvidos do coração, esse ouvidos que tem a ver com esse entendimento que vai trazer para nós algo de valor. Mateus capítulo 11, versículo 15, o Senhor diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Apocalipse capítulo 3, versículo 22, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Marcos 8, 18, Jesus disse aos discípulos: olha, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Que tipo de ouvido e que tipo de olho é esse que Jesus está dizendo? João capítulo 8, versículo 43, Jesus fala: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Veja, eles estavam com os ouvidos abertos, estavam ouvindo as palavras, mas Jesus falava: olha, por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? A minha linguagem parece que está meio obscura para vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 6, diz que o evangelho vai crescendo e frutificando desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade. Sabe por que muitas pessoas estão ouvindo o evangelho e nada acontece? Porque elas não estão entendendo a graça de Deus em toda a sua verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, diz que algumas pessoas se recusaram a dar ouvidos à verdade, e com isso eles se voltaram para mitos. Então, por exemplo, o mundo se volta para mitos quando cria ovo de chocolate, falando que é ovo de Páscoa. O mundo cria mitos falando que existe um velhinho que vem dar presente e encobre a verdade, que é o nascimento de Cristo. Ouve-se mais falar do Papai Noel do que de Cristo. E assim outros mitos o mundo vai criando. Por quê? Porque não estão dando ouvidos à verdade, porque existe uma verdade, que é Cristo. E nós precisamos aprender quem é Cristo, para que a gente possa estar confirmado nessa verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz que a mensagem que eles ouviram, nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Romanos 10, 7, diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 7. Se você não estiver vendo Cristo na mensagem de Deus,
você não vai entender a mensagem de Deus em toda a sua graça e em toda a sua verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 25, existe um alerta para nós dizendo: cuidado, não rejeite aquele que fala, ouça atentamente, pois quem fala os adverte dos céus. Se você ouve alguém que te adverte da terra, com muito mais atenção você deve colocar os seus ouvidos para ouvir aquele que está nos advertindo dos céus, a respeito desta graça, a respeito desta verdade, a respeito deste Cristo, a respeito deste caminho que nos conduz para Deus. 1 João capítulo 2, versículo 24, diz assim: cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Veja que interessante isso. Se fizerem assim, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Veja que interessante, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Isto é ouvir corretamente. O que eu ouvi está gravado. O que eu ouvi da parte do Senhor, eu permaneço nisso. E permanecendo nisso, vou permanecer no Filho e vou permanecer no Pai. E Hebreus capítulo 2, versículo 1, ele continua nos alertando: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Veja, irmãos, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O intuito dessa pergunta, você de fato está ouvindo? É porque nós temos falado muitas coisas sérias aqui na Reviver. E é um temor da minha parte que os irmãos estejam ouvindo, mas não estejam entendendo. Que os irmãos estejam vendo e ouvindo a verdade, mas não estejam sendo confirmados nessa verdade, porque não estão permanecendo nesse ensino. Eu temo que aquilo que vocês ouviram dia 6 de março, sobre uma igreja morna, já não está fazendo mais diferença na vida de vocês, e a vida de vocês já continuam a mesma coisa, sendo que ainda existem características de mornidão na minha e na sua vida. Isso é que eu temo. Porque se você está ouvindo de fato, vai ter que haver mudança, porque aquele que ouve de fato, vai entender e vai começar a praticar essa verdade. Então, em Lucas capítulo 8, esse eu queria dar tempo para você abrir. Lucas capítulo 8, no primeiro versículo, Jesus ele mostra a importância de buscar entender o que está se ouvindo. Você entende o que você ouve? Você está entendendo o que você está ouvindo de verdade? Lucas capítulo 8 diz assim: depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 discípulos estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Mara, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1.
Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E pronto, Jesus parou de falar. Jesus não falou mais nada. Toda aquela multidão que estava ao redor dele ficou ali e apenas ouviu essa palavra, ouviu a parábola. O semeador saiu a semear, e aí tinha um terreno com muitas pedras, tinha um terreno à beira do caminho, tinha o terreno de muito espinho, e tinha boa terra, e que essa terra deu 100 por 1, mais nada. Jesus não falou mais nada. E a pergunta super importante que eu e você possamos fazer nesses dias, e que podemos crescer com essa pergunta, é o que está no versículo 9 de Lucas 8. Seus discípulos, quem que perguntou? Seus discípulos, não foi a multidão. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. O que significa essa parábola? A multidão não perguntou. E porque a multidão não perguntou, não ficou sabendo o que significa essa parábola. A pergunta super importante que eu e você possamos dizer nesses dias e possamos fazer nesses dias é: Senhor, explica-me a tua palavra. Não existe uma outra pergunta que eu e você podemos fazer de mais importante nesses dias. Eu quero entender, Senhor, a tua palavra. Me ajuda a entender a tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes nós ouvimos uma palavra e na verdade não vamos a fundo nessa palavra, porque achamos que já ouvimos essa palavra e por isso já não precisamos mais descobrir o que ela tem para falar conosco. Isso é um problema. Porque domingo após domingo você está aqui, eu estou aqui, nós estamos ouvindo, estamos em torno desta palavra, queremos entender essa palavra, mas muitas vezes não passa de uma reunião onde você senta e eu fico de pé falando, e você vai para casa e volta domingo que vem e a semana parece que não produziu nada na sua vida. Tem alguma coisa errada? Então por isso eu pergunto, você de fato está ouvindo? Ou você de fato está apenas querendo participar de uma reunião onde você encontra pessoas legais? Para aqueles que são interessados, irmãos, como os discípulos eram, são interessados em conhecer mais essa palavra, da maneira que deve ser conhecida, a essas pessoas é dado conhecer mais. Vamos para o versículo 10. Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Vamos para Mateus capítulo 13, onde também dá uma outra panorâmica a respeito desta parábola. Mateus 13, 11. Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Veja, irmãos, será que Jesus de fato está fazendo diferença entre uma pessoa e outra pessoa? Por que Jesus fala: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado conhecer? Será que Jesus, ele estava disponível apenas para os discípulos? Será que Jesus não estava disponível para todos que se chegavam a ele? O problema é que Jesus fica disponível para todos, mas nem todos vão até a ele. Nem todos querem conhecer o que ele está querendo que a gente conheça. Isso é um problema. E aí o Senhor fala no versículo 12: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Quem tem o quê? Quem tem ouvidos. Ah, eu tenho dinheiro.
Não, isso não adianta. Ah, eu tenho família. Não, isso também não adianta. Jesus falou: quem tem, será dado. Quem tem ouvidos para ouvir, será dado a ouvir. E quem já tem esse ouvido, terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por que até o que tem lhe será tirado? Porque o que se ouve e não se pratica, não adianta para nada. Não adianta para nada. Você de fato está ouvindo? Versículo 13: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Agora vamos voltar para Lucas de novo, no capítulo 8. Essa parábola do semeador também poderia chamar parábola do fruto daquele que tem interesse, daquele que tem ouvidos para ouvir. Não leia a Bíblia com esses títulos pretinhos em negrito que está em cima dos contextos, viu? Porque isso pode te atrapalhar, porque você pode ficar em cima disso e o contexto está falando outra coisa. Porque isso aqui foi dado apenas para a organização, não foi dado como parte da palavra inspirada por Deus. Tá? Então isso foi colocado pelos homens dentro da sua organização. Então essa parábola do semeador, ela poderia também ser chamada parábola daquele que ouve atentamente. Jesus chama ela a parábola do semeador em Mateus. Mas dentro desse contexto, dessa parábola do semeador, a gente está vendo muito sobre, olha aqui, o semeador saiu a semear. A gente vê muito sobre a semente. Mas a questão que Jesus estava querendo mostrar não era nem o semeador e nem a semente. Era demonstrar que os terrenos que a semente caiu, de fato eram tipos de ouvidos. Então no versículo 11, Jesus começa a dizer, no capítulo 8 de Lucas, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, coloca um dedo aí em Lucas 8, e coloca outro dedo lá em Mateus capítulo 13, que nós vamos ficar indo e voltando. Mateus 13, 19, fala assim: ouçam o que significa a palavra do semeador, a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, veja, ele ouviu e não entendeu. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho são aqueles que estão ouvindo, não estão entendendo, por isso o maligno vem e rouba aquela semente que é colocada. Jesus continua dizendo em Lucas 8,13: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando há? Recebem com alegria quando há? Ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Os do terreno pedregoso são os que estão ouvindo,
mas não cria raiz, pois permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação, logo abandona. Lucas capítulo 8, versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mateus capítulo 13, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Os do espinho são aqueles que estão ouvindo, mas é sufocada essa semente pelas preocupações do dia a dia, e ela não amadurece. E isso é o que mais acontece com os cristãos. Ouvem palavra após palavra, domingo após domingo, mas a correria de segunda-feira até sexta-feira vai roubando a palavra do seu coração. Vai roubando essa palavra, porque eu estou mais preocupado em resolver a minha vida do que entender aquilo que Deus está falando comigo. Então já não tenho tanto tempo mais em ficar preocupado em ouvir e entender. Eu quero ficar preocupado em correr atrás das coisas, porque se eu não correr atrás das coisas, quem vai correr por mim? E essa é a correria do dia a dia. E se você não presta atenção, a correria do dia a dia, as preocupações do dia a dia, os cuidados com essa vida, sufocam essa palavra que você recebeu domingo. E quando sufoca essa palavra não cria raiz, não dá fruto, e a gente continua um crente mesmo domingo após domingo. Não existe uma semente que caia em nosso coração e dê fruto. Talvez nós não somos aqueles que não vamos estar entendendo, né? Porque muitas das palavras nós estamos entendendo, então o diabo vem e não consegue roubar, porque a gente crê, não, esta é a verdade. Talvez nós não somos também daqueles do terreno pedregoso, porque já não vamos abandonar o Senhor que tem semeado o nosso coração. Mesmo que você não está entendendo, mesmo que você não está frutificando, domingo após domingo você está aqui ouvindo essa palavra. Mas o grande problema para mim, na minha visão e concepção, é que a igreja de Jesus está correndo tanto, está tão distraída, a mente dos crentes está voltada para tantas outras coisas, preocupado com tantas coisas, correndo atrás de tantas coisas, que essas preocupações, esses cuidados da vida, têm sufocado uma semente que Deus quer plantar e tem plantado no coração da igreja. E essa semente não produz fruto. E por isso, domingo após domingo, você ouve talvez uma mesma palavra, e essa mesma palavra pode não estar causando efeito nenhum no seu coração. Esse é o grande problema. E vamos permanecer sem produzir os frutos que Deus deseja. Porque muitas vezes a gente fala, não, isso aí eu já entendo, não, isso aí eu já sei. Isso aí eu não preciso pesquisar mais. Não, isso aí, tudo bem, foi ótima palavra, glória a Deus, foi bom. Não, que palavra abençoada, poxa, marcou meu coração. Mas isso não traz fruto nenhum. Você sair daqui falando que essa palavra foi boa, não traz fruto nenhum para você. Nenhum. Sair das nossas reuniões, dizendo que as reuniões foram boas, não traz fruto nenhum para mim e para você. O que traz fruto, irmãos? É se de fato eu e você estamos ouvindo, é se de fato nós estamos buscando entender, a ponto de que essa semente não seja roubada, não seja ressecada e não seja sufocada por nada neste mundo. A semente caindo no seu coração precisa frutificar. E eu pergunto, quanto de fruto essa semente tem dado na sua vida? Se não tem dado tanto fruto, é porque talvez você não está ouvindo direito, não está entendendo direito. E você está sendo displicente com essa semente. Agora, tem aqueles que caem na boa terra, que é Lucas 8,15.
Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom, isso não tem nada a ver com a nossa bondade, isso tem a ver com a nossa submissão à palavra dele. Coração submisso e bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm, e dão fruto. Dão fruto com o quê? Com perseverança. Nenhuma semente de Deus cai no nosso coração e frutifica se a gente não for submisso, se a gente não der a ela crédito, por isso ele chama generoso, se a gente não estar ouvindo essa palavra, retendo essa palavra, e vamos com perseverança ver os frutos. Não existe como uma semente de Deus cair no meu e no seu coração e gerar fruto se a gente não tem essas qualidades. Mateus capítulo 13, versículo 23, Jesus fala, e finalmente, né, ou seja, ele está dizendo assim, até que enfim, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Até mesmo existem tipos de crente, os crentes que dão 100, os crentes que dão 60 e os crentes que dão 30. Que tipo de filho de Deus, de crente em Cristo você quer ser? Os que dá 30, os que dá 60, os que dá 100? Você precisa entender essa palavra, você precisa reter essa palavra, você precisa perseverar na busca dessa palavra. Uma das maiores dificuldades que eu vejo na igreja é que ela não para ler Bíblia. Não se para ler a Bíblia. Por que não lê a Bíblia? Ah, pastor, porque eu tenho tantas coisas para fazer. Ah, parabéns. Então continue assim, com tantas outras coisas para fazer. E essa palavra vai sendo negligenciada, vez após vez, e até o que você tem será tirado. Preste atenção nisso. Jesus não vai ser bonzinho o resto da vida, irmãos. Nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós estamos ouvindo aqui, viu? Vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que você está ouvindo. Agora, Ele é generoso, Ele é bondoso, e Ele ajuda aqueles que estão interessados em buscar entender mais. Não estão satisfeitos apenas em ouvir uma palavra em uma reunião de domingo. Ah, o alimento que eu recebo é quando eu vou na igreja. Não, primeiro que isso aqui não é igreja, isso aqui é um salão. Já estamos entendendo errado. Sou crente quando vou à igreja. Não. Igreja é a reunião daqueles que são santificados pelo sangue de Jesus. Quando você se reúne na sua casa, na célula, ali é uma parte da igreja. Quando nós nos reunimos aqui no domingo, é uma parte da igreja. Então você vem para cá para ouvir uma boa palavra, e você ouve uma boa palavra. Você tem uma palavra reta, você tem uma palavra de incentivo para o seu crescimento espiritual, para o seu consolo, para que você entenda, para que você compreenda, para que Cristo seja formado dentro de você. Mas ao sair daqui, você não busca entendê-la mais, você não busca ver que essa semente vai estar colocando as raízes dela mais profundo, porque muitas vezes você sai daqui falando, eu já ouvi sobre isso. Quantas vezes você ouviu a parábola do semeador? Dezenas de vezes. Quantas vezes você saiu de uma reunião e foi para sua casa domingo à noite, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, e foi verificar se aquilo que eu estou pregando aqui é de fato a verdade? Quantas vezes você fala, eu confio no pastor Kleber? Não, é melhor você confiar nessa palavra do que confiar em homens. Então, o que nós estamos trazendo aqui, é claro, está na palavra. É claro, eu não vou trazer nada aqui que não é a palavra. Mas é necessário que eu e você possamos entender mais daquilo que está sendo ministrado além do domingo à noite. Mas as preocupações da vida, os cuidados da vida. Ah, pastor, porque eu tenho que correr atrás da máquina. Se eu não correr atrás da máquina... Irmãos, Jesus está nos chamando a correr atrás de entendimento. Nós que somos filhos de Deus. Entendimento, nós precisamos entender. O povo de Israel carecia, porque faltava conhecimento, entendimento. E hoje a igreja, ela é salva, mas
pouco se vê do senhorio de Cristo sobre a igreja, porque ela está satisfeita na salvação. E quando alguém fica satisfeito em apenas ser salvo por Cristo, por causa desse sangue que foi derramado naquela cruz, e se acomoda nesse lugar, é perigoso essa pessoa se tornar uma grande de uma religiosa, de um religioso, porque ele se acostuma nos rituais, que são inúteis. Nosso Deus é um Deus vivo, essa palavra é uma palavra viva, isso aqui não é mais um livro, esta reunião não deveria ser mais uma reunião, nosso contato com Ele não deve ser uma obrigação, deve ser um contato vivo, porque Deus é um Deus vivo, Deus não é um Deus de religião, Deus não é um Deus de ritualismos, de cerimônias, Deus é um Deus vivo, amém, queridos? Por isso estou trazendo essa palavra, porque hoje nós estamos no final dessa campanha de 40 dias, mas e depois que passar essa campanha, irmãos, e daqui 6 meses, será que vamos estar do mesmo jeito que estamos? E se estivermos do mesmo jeito que estamos, eu vou continuar a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado. Não vou parar de pregar a palavra, não vou parar de orar, não vou parar de interceder, mas se eu e você não entendermos, ficaremos parados no mesmo lugar, e continuaremos a ser uma igreja morna, e seremos vomitados da boca do Senhor. O dia do Senhor está chegando, e nós devemos estar alertas, mas como ficaremos alertas? Quando a gente entende, quando a gente pratica, quando a gente dá fruto, quando a vida de Deus está fluindo em nós, por essa palavra. Mas é uma dificuldade para mim e para você ler essa palavra. Você pega essa palavra quando vai para a célula, ou quando vem para esse domingo à noite. O resto, dificilmente você está interessado em ler, em pesquisar, em entender essa palavra. Isso é um problema para nós, irmãos. Isso é um problema para a igreja. Isso não é um problema para reviver. Isso é um problema para a igreja de Jesus. Isso é de fato um dos grandes problemas da igreja. A gente não se esmera nessa palavra. A gente não persevera. Os que perseveram e retém essa palavra estão dando fruto, irmãos. Estão dando fruto. E aí nesse mesmo contexto, em Lucas 8:18, Jesus vai dando e vai mostrando para nós o que é ouvir corretamente. Ele vai falar a respeito dessa candeia. Ninguém acende uma candeia, esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E aí ele fala, Lucas 8:18, portanto, veja o que Jesus está dizendo, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Jesus está falando isso, irmãos, para os discípulos, porque ele segue uma continuação. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E aí, em um outro contexto, mas dentro deste assunto, Jesus em outro lugar, em Lucas 8:21, começamos pelo 19, veja bem que interessante, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Se você vai em Mateus 12 e Marcos 3, você vai ver que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam bravos com Jesus, porque ouviram dizer que a multidão aglomerava ao redor de Jesus, a ponto de Jesus nem comer. Então a mãe de Jesus brava, não, meu filhinho. Os irmãos de Jesus bravos, talvez com ciúmes, não, o que esse cabeça de bagre está fazendo no meio de Jerusalém e no meio de Israel? O que ele pensa que ele é? Vamos lá, sacudir ele, para ele voltar à sensatez. Esse era o sentimento. Se você vai em Mateus 12, Marcos 3, você vai ver que a família de Jesus achava que Jesus estava fora de si.
Mas aí no versículo 21, ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que coisa maravilhosa. Eu sou mãe de Jesus. Nossa, pastor, como assim? É sim, eu sou mãe de Jesus. Eu sou irmão de Jesus. Pô, Jesus está dizendo: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É claro que não é no sentido materno, físico. É no sentido de intimidade. Todos querem conhecer a Deus, mas só conhecem a Deus quem ouve a vontade de Deus e a pratica. Irmãos, todos que não querem fazer a vontade de Deus devem ser vistos de maneiras diferentes por aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Porque se alguém está caminhando do seu lado e não quer fazer a vontade de Deus, esse alguém pode ser considerado até um inimigo, porque não quer fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Você quer, meu amigo? Ah, não sei, eu acho que isso aí é meio difícil. Olha, então eu vou seguir para cá e você segue para lá. Porque existe uma palavra para todos: ouvir a palavra de Deus e a praticar. São dois caminhos totalmente distintos. Todos ouvem, são dois caminhos depois. Um pratica e outro não pratica. E no meio da igreja nós temos esses dois tipos de pessoas: os que praticam e os que não praticam. Quem sabe o Senhor possa nessa noite tocar o seu coração profundamente, para trazer algo de despertamento em você, para que Ele te pergunte: você está ouvindo como tem que ouvir? O ouvir está relacionado com a nossa mente. E nós podemos fazer uma pergunta: quem é que controla a nossa mente? É Deus quem controla a nossa mente? Ou nós somos levados ao controle pelas mentiras de Satanás? Digo mentiras de Satanás, porque a Bíblia diz que este mundo é ilusão. Todos que confiam neste mundo e querem andar conforme este mundo, estão sendo enganados por uma ilusão. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Primeira epístola de João fala isso. Então, muitas vezes, sutilmente, nossa mente está cheia de ilusão, está cheia de mentiras criadas por Satanás. E como é que eu percebo que minha mente está sendo governada ou por Deus ou por Satanás? Por exemplo, quando você ouve a palavra e não consegue se concentrar na palavra. Quando você chega na sua casa, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, e você vai pregar a sua Bíblia, e você não consegue se concentrar nessa palavra, a sua mente não está sendo controlada por Deus. Sinto te dizer, meu irmão, porque você está tão distraído com as coisas deste mundo, que a sua mente está sendo governada pela ilusão deste mundo, e a sua mente, que é um campo de batalha, Satanás está vencendo, roubando a sua atenção da palavra. Está vendo isso aí? Não consigo me concentrar, não consigo entender, não consigo ler. E aí a sua mente vai de um lado para o outro. E finalmente você não pode ouvir a palavra e nem entender a palavra. Tudo que você quer logo é terminar tudo que tem a ver com Deus. Eu vou entrar para orar, mas tomara que 10 minutos passe muito rápido. Eu vou ler a Bíblia, tomara que esse capítulo seja muito rápido e muito bom, muito gostoso de ler. Por isso eu vou ler Salmos 91. Irmãos, que tipo de fruto nós queremos dar? Esta é uma grande semente que Deus nos deu, para que em nós possamos ver mais dele fluindo, não nossos frutos, não nossas vontades, nada de nós. Então, irmãos, ouvir tem a ver com mente. Não queira terminar logo o que tem a ver com Deus.
não queira terminar logo o que tem a ver com Deus. Entra para o seu quarto e vai orar, até que você possa ter orado de verdade. Ah, pastor, não consigo orar. Talvez você nem nasceu de novo se você não consegue orar. Ah, pastor, minha vida está tão corrida. Talvez você não está entendendo o que o Senhor está liberando sobre nós. Você não está dando valor à semente que Ele está liberando. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida. Conheço a vida de todo ser humano, que é tudo igual. Uns têm os problemas X, outros têm os problemas Y, outros têm os problemas mais complicados, que é os problemas Z, mas todos têm problemas. Todos estão correndo, todos têm que trabalhar, todos têm que cuidar de suas casas, todos têm que levantar cedo, dormir tarde. Mas se nós, como filhos de Deus e que somos espirituais, nós não estamos dando atenção a essa palavra, nós não estamos entendendo do jeito que tem que entender. Nós não estamos ouvindo da maneira que temos que entender. Isso é um grande problema. Eu vou dizer para você, irmãos, que uma leitura da palavra de meia hora, 40 minutos, olha, é muito difícil você reter alguma coisa. Um bom conselho que eu dou para você é pegar um livro da Bíblia. Pega um livro, pega Filipenses, pega Colossenses, pega Efésios, pega Romanos, e fica em cima desse livro a semana inteira, ou o mês inteiro. Ah, o que eu vou ler? Não sei o que eu leio. Deixa eu abrir aqui aleatoriamente, deixa eu ver o que eu leio. Não. Pegue um livro da Bíblia e leia do começo ao final. Medite, mastigue essa palavra, letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra, frase por frase. Pega um caderno, um papel, escreve as palavras que marcaram você. Pegue um dicionário, vê aquilo que você não entendeu. Pegue outra versão da Bíblia, coloque ali e vai entendendo. Busque entender. Essa é uma semente de Deus para nós. Não deixe a sua mente roubar a semente de Deus. Não deixe. Não deixe esse mundo sufocar a semente que Deus tem plantado sobre você dia após dia. E nós precisamos ficar atentos a um perigo a respeito da mente, que a mente é muito passiva. E essa é uma das principais fraquezas dos cristãos. Eles estão com a mente ociosa, passam a vida sem pensar em algo específico, deixam a mente para o que vier. Eles pensam os pensamentos que vêm. Eu saio daqui, domingo, pego essa palavra, mas na ida para casa, essa palavra já desapareceu da minha mente. Oh, irmãos, impossível dar fruto desse jeito. Talvez você vai com essa palavra queimando no seu coração, e aí acorda segunda-feira, e chega segunda-feira, e ainda lá para o meio-dia, você está com essa palavra pensando, meditando, mas lá para quarta-feira, essa palavra já não está mais no seu foco, no seu raio de ação, e aí você já está com a sua mente toda cheia de ilusão, toda cheia com as mentiras de Satanás. Inclusive, dizer que já sabe, é dizer que não sabe como deveria saber. Porque 1 Coríntios fala que só Deus sabe todas as coisas. Ah, eu já sei, eu já li essa palavra. Uma das piores coisas que você pode fazer como cristão é falar, eu já li, não preciso de ler. Ah, não, eu já li. Isso é uma grande bobagem. Que a questão não é ler, a questão é entender, a questão é ver que essa semente está sendo feita raiz profunda, a ponto de dar fruto, de entendimento dessa palavra, irmãos. Estou entendendo essa palavra está sendo como água no meu coração, limpando a minha vida de tudo que não presta. Compreendem, queridos, a importância que a palavra dá sobre o ouvir, o entender, o praticar. Sobre essa mente passiva, muitas vezes nós esperamos que alguém coloque a nossa mente em atividade, que alguém faça perguntas para nós.
Por isso é que muitas vezes se perde sensibilidade. Porque nós queremos que os outros façam a nossa mente entrar em atividade. Isso traz uma inércia e um discernimento espiritual fraco. É importante compreender que Deus quer que a gente ocupe nossa mente. E há muitos que estão esperando que Deus possa trazer algo que vai ativar nossa mente. Não, deixa eu ficar esperando aqui que Deus vai me dar alguma coisa. Não. Você é responsável em colocar a sua mente em ação. Deus não exclui a mente de ninguém, mas renova a nossa mente quando nós vamos conhecê-lo e quando nós começamos a obedecê-lo. Deus quer dar a entender a vontade dele para nós, para que a gente pratique essa verdade, pratique essa vontade, mas nós não podemos ter essa mente passiva, essa mente distraída. O que Deus falou com você semana passada, através dessa palavra? Pastor, eu entendi a respeito disso, daquilo outro. Que bênção, busque entender mais, vai mais profundo. Não pegue como fechado uma palavra que nós damos aqui domingo à noite. Esse assunto nós poderíamos esgotá-lo, ele, com muitos e muitos dias de reunião. O Senhor tem muito mais a revelar para nós do que apenas uma palavra de 1 hora no domingo à noite. Tem muito mais a revelar. Se eu não usar minha mente, sabe o que vai acontecer? Os demônios estão esperando para poder preenchê-la. Porque se você não ocupa, tudo que você vai ouvir no mundo, vai ver no mundo, vai preencher sua mente. E aí você começa a ficar preocupado, começa a ficar ansioso, começa a ficar depressivo, começa a ficar angustiado. Por quê? Porque você está baseado em uma mente inerte. Uma mente que não produz nada para Deus. Em conhecer a vontade. Conheço a vontade dEle. E aí a minha vontade é me render e obedecer essa palavra. Então eu quero terminar com Colossenses capítulo 3 e outros 2 versículos com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos começar no versículo 1, Colossenses 3, 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Mas fala para nós, fala para mim, fala para o seu irmão ao seu lado, fala para você mesmo. Durante a semana, o que é que mais ocupa nosso pensamento? Não fale para mim, não fale para o outro, fale para você mesmo. Se pegue na quarta-feira e veja o que você pensou de segunda até quarta. Quantas vezes você parou e refletiu naquilo que Deus quer ministrar, naquilo que Deus está querendo dizer através dessa palavra? Muitas vezes estamos preocupados mais com as coisas terrenas. Compreende, queridos? Aonde que nós erramos? Mantenham o pensamento. Olha, queridos, não é fácil no meio dessa terra manter os pensamentos nas coisas do alto. Por isso é que eu tenho que experimentar a ressurreição de Cristo. Como que eu experimento a ressurreição de Cristo? Morrendo para mim mesmo. Eu não sou dessa terra, eu sou do céu. O céu desceu e me reconciliou com o céu. Antes de Cristo, todos eram dessa terra. Depois de Cristo, Ele reconciliou a todos com o céu. Eu quero ficar ligado nas coisas do céu. Eu quero entender as coisas do céu.
Eu não quero entender de WhatsApp, de WhatsApp. Eu não quero entender de Facebook, eu não quero entender de eu não quero entender de nada nessa vida. Ficamos perdendo tempo com as coisas dessa vida. Perdemos tempo com o esporte, perdemos tempo com a vaidade, perdemos tempo com até as coisas boas dessa vida. Nós sabemos falar de tantas coisas nessa vida. Agora, quando a gente pergunta, fala do céu para mim, só vai sair, não, o céu é muito bom, eu acho que eu quero ir para lá. Não sabemos nada do céu, não sabemos nada das coisas do céu, não sabemos nada de Cristo. Não estamos conhecendo a Deus. Como que vamos obedecer a um Deus que não conhecemos? Vamos obedecer uma religião que fala que você tem que dar o dízimo, que você tem que estar aqui todo domingo, que você tem que estar na cela e que você tem que fazer bem para o próximo. Quê? Como assim, amados? Que nós possamos ser um povo entendido, um povo que ouve, um povo coerente com aquilo que fala, um povo coerente com a fé que diz da boca para fora. Vida coerente, irmãos. Não deixe a sua vida permanecer como está semana que vem. Glória a Deus que você está aqui, glória a Deus que você está ouvindo, glória a Deus que você está desejando orar, glória a Deus por isso, mas semana que vem você tem que entender um pouco mais do que estava entendendo semana passada. Nós precisamos crescer nisso, irmãos, porque senão vamos decrescendo, e vamos permanecendo apáticos, imóveis, engessados. Nossa vida espiritual é uma geladeira. Não pode ser assim. Vivemos uma vida religiosa. Não, amados, não. Deus não nos chamou para viver uma vida religiosa. Deus nos chamou para viver uma vida que expressa vida, porque a vida está brotando dentro de nós, porque eu estou ouvindo, estou entendendo, estou praticando, estou conhecendo, estou me apaixonando mais por essa palavra, mais por esse Deus. Então eu quero dedicar a minha vida para conhecer Ele. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é de ver o juiz julgando bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque serão fartos. Aquele que tem, mais será dado. Aquele que pensa que tem, até o que tem será tirado. Porque não estão ouvindo como deve ouvir. 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5. Diz assim, o apóstolo Paulo está corrigindo e demonstrando para os coríntios a respeito dessa questão das armas que eles lutavam, que não eram carnais, mas eram poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza está na mente. Fortaleza não está fora de nós, fortaleza está na mente. Diga assim, a fortaleza está na minha mente. Então o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, 5, destruímos argumentos. Onde que estão argumentos? Na nossa mente. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E veja, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É uma luta, irmãos. A nossa mente precisa ser entendida como um campo de batalha, que o Senhor precisa vencer, mas Ele só vence quando eu e você estamos levando cativo todo o pensamento a obedecê-lo. Eu preciso aprender a obedecer a Cristo. Você sabe o que Ele tem mandado você fazer? Você tem percebido qual o pensamento que levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida? Você consegue distinguir isso? Consegue discernir isso? Eu quero te dar uma dica. Tudo que faz você viver longe da vontade de Deus tem se levantado como fortaleza na sua vida e na minha vida. Tudo que te impede de conhecer a Deus, de buscar a Deus, é pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então eu preciso levar meu pensamento
que está em minha mente, cativo à obediência de Cristo. Quem vai mandar naquilo que eu penso, naquilo que eu sei, vai ser essa palavra através de Cristo. Eu preciso conhecer a vontade de Cristo. Nós precisamos, irmãos, gastar horas e horas semanais em cima desta palavra. Olha, pastor, eu pensei que era 1 hora só o TSD. Não. Se você faz o seu TSD 1 hora por dia, olha, glória a Deus, que bom que você já faz. Mas nós precisamos gastar horas e horas e horas e horas em cima desta palavra, até que nossa mente vai compreender e nossa vontade será de obedecer aquilo que Deus tem ordenado através dessa palavra. Aí seremos um povo livre de fato, aí seremos um povo alegre de fato, aí teremos descanso de fato, aí nós teremos de fato a vida de Deus fluindo dentro de nós. É questão de prioridade, aonde você gasta seu tempo. Você trabalha 8 horas, trabalha 10 horas, que bom, e aí o que você faz mais? Depois eu durmo as outras 8 horas, e o que você faz com as 8? As outras 6 horas, as outras 5 horas? Algum tempo dessas outras horas que sobram, você tem que ser dedicado a ouvir o que Cristo está querendo te dizer através dessa palavra. Por isso que nós não podemos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, nas coisas do céu, porque nós não estamos experimentando o poder ressurreto de Cristo em nós, porque nós não experimentamos ainda a morte de Cristo. Morte de Cristo tem a ver com eu rendo a minha vontade, eu quero a vontade dEle, não a minha. Eu quero a alegria de Deus, não a minha alegria. Eu quero que Deus tenha prazer com a minha vida. Eu não quero ter prazer com as minhas próprias coisas. Não conseguimos entender ressurreição se não experimentamos morte. Que essa palavra seja firmada no meu e no seu coração, amados. Porque existe aqui um manancial de vida. Existe aqui todo um oceano de vida. Mas muitas vezes nós estamos brincando na beirinha. Amados, quem que vai para a praia num dia de verão e vê aquele mar lindo e vê um jet ski ali esperando, não tem vontade de andar no jet ski e começar a rodar naquele marzão todo ali? Se eu vejo um jet ski, um marzão bonito, aquela imensidão de mar, olha, dá vontade de pegar aquele jet ski e sair rasgando aquele mar. Espiritualmente é a mesma coisa, só que a gente ignora a imensidão, a gente ignora a profundeza de Deus, e se contenta apenas em ficar na beirinha, molhando o dedinho. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É um clássico a respeito do que fazer com a nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, preste atenção nessa aí, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O apóstolo Paulo está dizendo, e o Deus da paz estará com vocês. Então, queridos, preste atenção naquilo que você está pensando, naquilo que você está vendo, naquilo que você está colocando a sua mente para funcionar. Muitas vezes estamos vendo tanta falsidade, estamos vendo tanta porcaria, estamos vendo tanta injustiça, estamos vendo tanta impureza, estamos vendo tanta violência, estamos vendo tantas coisas de má fama, estamos vendo coisas de baixo escalão,
coisas que não são dignos de louvor, e nós vamos aprender com aquilo que nós estamos vendo. Porque o que você vê, você vai começar a ouvir, e o que você está ouvindo, você vai ser propenso a entender. Então, eu quero terminar esses 40 dias perguntando para você, meu amado, minha amada, a palavra de 6 de março fez diferença na sua vida? Talvez você nem estava aqui 6 de março, e também vai sair daqui e nem vai querer saber o que falamos 6 de março. Isso é um problema. O que falamos no domingo seguinte, o que falamos no outro domingo, tem feito diferença na sua vida? Porque se não tem feito diferença, eu vou dizer para você, você não está ouvindo como deve ouvir. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos ouvindo. E Deus tem nos dado uma semente preciosa. Deus tem nos dado uma semente que é incorruptível. Não vamos fazer pouco caso dela. Não vai chegar a valer a pena. Não vale a pena que eu e você possamos ter criado nossos filhos e ter uma boa aposentadoria e chegar no final da vida, a gente tem entendido pouco e ter dado pouco fruto dessa semente em nós. Não vai valer a pena. Não vale a pena, irmãos. Continue a trabalhar, continue a empreender, continue a viver, mas ame a Deus acima de todas as coisas. Como? Dando ouvidos a essa palavra. Dando ouvidos a essa palavra, entendendo essa palavra. Desejando mudar práticas no seu cotidiano que vai te dar condições de entender essa palavra. Não deixe a sua mente cativo das ilusões de Satanás, das mentiras de Satanás. Coloque a sua mente para funcionar para Ele. Amém, queridos? Feche seus olhos. Quero orar contigo. Pai, diante da Tua palavra, diante da bênção que o Senhor já nos deu, nós não queremos estar insensíveis, nós não queremos ser o povo da palavra apenas de nome, queremos ser o povo que está vivendo essa Tua palavra, porque a Tua palavra, Pai, é o próprio Cristo em nós, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a Sua glória, glória como do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Oh Pai, ajuda essa casa, ajuda os irmãos a entender o que não estão entendendo e a ver o que não estão vendo. Que haja uma pergunta nos nossos corações. Senhor, explica-nos essa palavra. Que haja em nós isso, que a correria deste mundo, Senhor, que os afazeres dessa vida não nos deixe alheios e distraídos e passivos quanto à Tua vida, Senhor, quanto a esta palavra. Oh Pai, nós ouvimos tantas coisas desde o início dessa campanha, desde 6 de março, ouvimos tantas coisas fortes aos nossos corações, fortes aos nossos ouvidos, palavras que muitas vezes no dia nos marcaram, mas que hoje pode ser que não faça efeito nenhum mais. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a ver que essa semente vai encontrar terra boa. Por isso, dá-me ouvidos para ouvir o que o Senhor está dizendo para nós. Dar ouvido, Senhor, a esses irmãos, para que eles ouçam o que o Senhor está falando, e cresçam muito mais do que já estão crescendo.
deem muito mais fruto do que hoje já estão dando, Senhor. Que haja um zelo por essa palavra, que haja uma paixão, não apenas um entusiasmo, mas uma paixão duradoura por essa palavra. Espírito de Deus, eu peço a Ti, que o Senhor esteja marcando os nossos corações, com este compromisso, com essa seriedade, com esse entendimento, de que preciso despertar os meus ouvidos para ouvir do Senhor algo bem mais profundo do que já tenho ouvido ou do que já sei. Livra-nos, Senhor, da ignorância de falarmos que já sabemos. Oh Deus, nós não queremos pensar assim. Tu apenas conheces todas as coisas, e nós, humilhados diante de Ti, queremos perseverar, retendo esta palavra, Senhor, e vendo que ela está dando 30, 60 e 100 por um. Eu clamo a Ti, Senhor, levanta irmãos e irmãs nessa casa, que vão dar 100 por um. Oh Pai, em nome de Jesus. E se existe alguém, Senhor, que ainda está cego para a Tua salvação, que ainda está cego para o grande benefício do perdão dos pecados, que o Senhor abra os olhos deles, e que o Senhor, Pai, revele a Cristo a cada coração, em nome de Jesus, porque é apenas pelo Teu Espírito que nós podemos conhecer aquilo que o Senhor tem nos dado gratuitamente, Pai. Oh Senhor, nos ajuda, Senhor, como povo da palavra, como povo que é chamado a entender, como povo que é chamado a ser maduro, a ser convicto, a estar firme nesta vontade. Nos ajuda a ser exatamente assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca os nossos corações, Senhor, toca nossos corações, toca nossos corações. Se existe algo nas nossas vidas, Pai, que precisam mudar, se existe algo dentro do nosso coração que ainda se apresenta morno, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos faz entender qual o lugar que precisamos estar. Conduz essa casa, Senhor. Essa casa não é minha, essa casa é Tua, Senhor. Esses irmãos são Teus. São filhos que precisam entender, filhos que precisam aprender. Nós somos carentes de entender mais, não segundo nossa própria sabedoria, mas segundo a sabedoria de Deus. Por isso, Senhor, tira a nossa displicência, tira a nossa distração, tira a nossa passividade, tira a nossa religiosidade, Senhor, de ter um pequeno período por dia apenas dedicado ao Senhor, e o resto do dia dedicado a nós mesmos. Nos ensina que uma adoração em espírito e em verdade é uma adoração 24 horas. Que culto não é aquilo que fazemos aqui domingo, é 24 horas. Que adoração não é música, é obediência. Vai nos ensinando essas coisas, Senhor. Vai abrindo os nossos olhos. O Senhor sabe como esse mundo é mau, o Senhor sabe como esse mundo está fazendo tão mal, Senhor, porque está nos colocando num ritmo que nós não conseguimos parar, Senhor, nossa mente não consegue concentrar, nós estamos sendo bombardeados na nossa mente, pelo inimigo, por Satanás, que está nos roubando a Tua semente, está sufocando essa semente. Senhor, nos livra disso. Fala com cada irmão, com cada irmã, a respeito da sua agenda diária, Senhor. Que as coisas não permaneçam como estão.
Espírito Santo querido, só Tu tem o poder para revelar estas verdades para nós. Não queremos que ela permaneça apenas sendo ouvida, queremos que ela seja entendida no íntimo, para que seja praticada, obedecida, para que o Senhor de fato receba glória, como filhos que nós somos, nascidos do Espírito que nós somos. Queremos viver, Senhor, uma vida totalmente coerente com a fé que nós professamos. Livra-nos de viver uma religião, Senhor. Livra-nos de viver no ritualismo vazio. Fala com cada homem, Senhor, com cada mulher, com cada jovem, cada adolescente, cada criança nesses dias. Vem nos envolvendo, Senhor, com esta Tua boa palavra. Vem nos envolvendo, Senhor. Vem nos envolvendo agora, trazendo convicção para nós, mostrando para nós nossos erros, nossas falhas, mostrando para nós aonde estamos vacilando em receber semente após semente e não vê-la frutificando da maneira que deve frutificar. Espírito de Deus, eu te peço que na vida cotidiana dos meus irmãos, na nossa vida cotidiana, o Teu Espírito Santo vá apontando, o Teu Espírito Santo vá mostrando como setas luminosas no meio de um caminho escuro, setas para onde devemos ir, setas, Senhor, no íntimo, como um testemunho do Teu Espírito em nosso testemunho, tirando-nos a paz, se estamos perdendo tempo com coisas, Senhor, vãs, se estamos perdendo tempo, Senhor, com coisas que não edificam, se estamos enchendo nossa mente, estamos enchendo nossos olhos com coisas dessa vida que não edificam, Senhor, coisas que não vão dar lugar a essa semente para que ela frutifique. Amado Pai, eu clamo a Ti que cada coração aqui seja terra boa. Não queremos apenas ir para o céu, Senhor, queremos viver o céu dentro de nós, queremos viver o amor, queremos viver a paz, queremos viver a alegria, queremos viver a paciência, queremos viver a amabilidade, queremos viver a bondade, queremos viver a fidelidade, queremos viver a mansidão, queremos viver o domínio próprio, os próprios frutos do Teu Espírito, nós queremos viver no nosso cotidiano, e que as nossas famílias experimentem, Senhor, em nome de Jesus, que nossos jovens experimentem, comprovem a Tua boa vontade, Senhor, e finalmente se rendam a Ti, arrumando a agenda, arrumando espaço, arrumando tempo, priorizando, Senhor, esta palavra que é Espírito e que é vida. Espírito de Deus, eu clamo a Ti, vai nos levando a esse entendimento, Senhor. Eu não posso levar ninguém a nenhum entendimento, apenas ser um canal, Senhor, para liberar essa palavra, mas Teu Espírito, em quem eu confio profundamente, tem o poder de revelar essa palavra a cada coração, e agora, neste momento, trazer convicção para nós, trazer respostas para nós. Nos incentiva, Espírito, nos incentiva a ir em busca de entender. O Senhor não nos deu o Espírito Santo à toa, o Senhor não nos deu o Espírito para que possamos apenas usufruir de salvação, mas Teu Espírito está habitando em nós para que possamos conhecer plenamente a verdade.
Eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, tudo aquilo que o Senhor tem nos corrigido, tem nos disciplinado. Eu te agradeço profundamente, porque o Senhor tem nos levado à rendição, a quebrantamento, à humilhação. O Senhor tem levado nossos corações a estarem rendidos diante de Ti. Deus, livra de nós, Senhor, de toda soberba, de toda arrogância. Livra-nos, Senhor, livra-nos de toda pretensão, toda palavra que se levanta contra o conhecimento de Deus. Livra-nos, Senhor, queremos ser como tuas ovelhas, que ouvem a tua voz e seguem o Senhor, que não estão ouvindo a voz do lobo, não estão ouvindo a voz do ladrão, que não estão ouvindo a voz deste mundo mau, mas está ouvindo a tua voz, está ouvindo a tua voz, está ouvindo a tua voz. Faz isso conosco, Pai, para que tudo isso seja para a tua glória, que esta casa, que a Reviver Florianópolis, seja para a tua glória, não seja para a glória de ninguém, seja para a tua glória, em nome de Jesus.